e como um simples jogo atravessou séculos, se tornando o oráculo mais famoso e o mais consultado no mundo. O que há de tão especial nessas cartas que a cada dia atrai mais pessoas? Eu sou a taróloga Karina Mello e hoje nós vamos fazer uma viagem no tempo para conhecer a fascinante história do tarô. Reza a lenda que o tarô nasceu no Antigo Egito e se propagou através dos viajantes ciganos que em suas peregrinações o levaram à Europa. Só que não há evidências históricas e tampouco arqueológicas que liguem as cartas de tarô ao Egito faraônico. A verdadeira história é bem diferente e se inicia na Europa, mais precisamente no norte da Itália, na cidade de Milão, por volta do século XV. Os primeiros baralhos que se assemelham aos que nós conhecemos hoje, eles foram criados para a nobreza. E um dos exemplares mais antigos conhecidos é o baralho pintado à mão para as famílias Visconti Sforza. Essas cartas, elas eram artigos de luxo, decoradas com folhas de ouro. Inicialmente, o baralho era chamado de Carte de Triomphe, referindo-se às 22 cartas especiais que triunfavam sobre as demais no jogo. Só que no final do século XV e XVI, o nome mudou para Tarok, plural de taroco. E esse nome possivelmente é a derivação de tarocar, verbo dialetal que significa discutir, brigar, falsificar, refletindo a natureza competitiva e de blefe no jogo. A partir do norte da Itália, o jogo espalhou-se por outros países da Europa, entre eles Suíça, Alemanha e França. E na França, o nome do jogo, que até então era conhecido como tarok, foi adaptado e padronizado e passou a se chamar tarô. E agora chegou a parte mais interessante dessa jornada. Eu vou te contar como ocorreu essa transição em que o tarô passou de um simples jogo para o oráculo mais acessado e conhecido no mundo. Mas antes disso, quero convidar você que chegou até aqui e que ainda não está inscrito no canal, que se inscreva, que deixe aqui o teu like e que compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também possam fazer essa imersão na história e conhecer de fato a verdadeira história do tarô. Me ajuda a propagar este conteúdo, que é de puro conhecimento. E agora, vamos continuar. Então, esse jogo, ele passou 350 anos aí, funcionando apenas como um jogo de cartas, o famoso tarô de Marselha. Mas aí as coisas mudaram, graças a uma figura. E este homem, que era um intelectual francês chamado Antoine Cour de Gébelin, mudou o curso da história. Mas por que isso aconteceu? Nessa época, o tarô de Marselha estava perdendo a sua popularidade. E para resgatar o jogo do tarô, o que foi que aconteceu? Ocorreu aí uma fake news. É isso mesmo, naquela época, veja bem. Esta figura, sabendo que não estava tão popular as cartas do jogo do tarô de Marselha, inventou vozes na sua cabeça
que o tarô era, na verdade, oriundo de um livro de sabedoria egípcia, salvo do incêndio da biblioteca de Alexandria. Olha, e a história batizou o tarô como um instrumento místico. Pouco tempo depois, entrou um outro personagem na história que mudou para sempre o destino do tarô como um baralho da corte e o introduziu como uma ferramenta de uso esotérico. E o nome dele é Jean-Baptiste Alliot. Esta figura, popularmente conhecida como Itia, era na época um cabeleireiro e posteriormente passou a ser um cartomante profissional. Ele foi o primeiro a ligar as cartas a significados astrológicos e a alterar algumas imagens do tarô de Marselha para melhor adequá-lo aos seus propósitos esotéricos. E toda essa jornada, que já dura 5 séculos, consolidou o tarô como uma das ferramentas mais poderosas de cura emocional e autoconhecimento. Eu sempre digo que ela é a chave que acessa o nosso inconsciente e ajuda a moldar o nosso destino. Mas a história, ela não acaba aqui. No próximo vídeo, eu vou trazer para vocês como, a partir de tudo isso, nos dias atuais, o tarô atua como esta ferramenta de autoconhecimento. E se você chegou até aqui e ainda não está inscrito no canal, este é o momento. Se inscreve, ativa o sininho para ficar por dentro de tudo que vem aí nos próximos vídeos que eu vou publicar aqui no Holístico Tarô. Este é um espaço voltado para você que deseja aprender, se autoconhecer e se desenvolver como pessoa, evoluir. Vem para cá, fazer parte dessa comunidade. E você que já está inscrito, já compartilha este vídeo também para que outras pessoas façam essa imersão e conheçam a verdadeira história do tarô. E deixa aqui teus comentários. Me diz se você sabia ou se você estava aí ainda sendo enganado pela fake news de que o tarô que seu berço de nascimento foi no Antigo Egito. Bem, me conta aqui nos comentários, deixa a tua impressão deste vídeo também, que contribui e me ajuda a trazer mais conteúdos para você de qualidade. Me ajuda e me motiva a continuar aqui. Um beijo grande para vocês, fiquem em paz e espero vocês aqui, centelhas divinas, no próximo vídeo.